Andaya la la badere la la badara la 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 badariere. Endara la 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 riere rio. Iara la badere la 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 badara la la baderio la cadora la badoria la badiri. Iriere la badara la 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 badiri. Indara la la badiri ora riere. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs, boa tarde. A paz de Jesus. Salve Maria Santíssima. Quem está com a Bíblia pode pegar no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 33. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhas a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Repete comigo, coragem. Eu venci o mundo. Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Irmãos, pensa no contexto em que Jesus estava dando esses conselhos para os seus discípulos. Jesus falou exatamente isso, essas palavras, na noite antes de sua morte. Na noite antes de sua morte, Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. Ele sabia que ele ia morrer. E aí ele foi dando vários conselhos aos apóstolos. Os apóstolos, em outras palavras, foi essa assim, ó. Presta atenção, eu sei que o calor dá uma agonia na gente, né? Mas a gente respira fundo e finge que não está quente. Porque quanto mais a gente se agita, mais o calor também aumenta. Olha, depois que eu fui em Rondônia, eu falei assim, nunca mais eu vou reclamar de lugar quente. E eu sou de terra quente. Eu nasci numa terra quente. E Cachoeira Paulista parece um micro-ondas, né, gente? Lá não é fresco, não. Lá as árvores é assim, ó. Aqui ainda corre um vento, mas lá as árvores não balançam. Conhece um lugar que a árvore não balança porque não tem vento? Cachoeira Paulista. Porque na minha terra, no Nordeste, é quente, mas lá corre um vento que é uma beleza, graças a Deus. Aí eu fui em Rondônia, tão quente que o ventilador tinha que ficar desligado, porque quando o vento saía dele, queimava a pele da gente. Aí eu ficava assim, ó. Não está fazendo calor. Viu, cérebro? Cérebro, não está fazendo calor. E ficava quietinha. Porque o calor faz a gente se agitar, aí a gente reclama, e não adianta reclamar, porque senão blasfema contra o Criador, não é verdade? Então, voltando aqui ao assunto que nos interessa, que é continuação da partilha de ontem, Jesus estava falando assim para os seus apóstolos, olha só, ó, vocês vão ser perseguidos e mortos. Vai ficar com medo, vai querer se esconder. Olha só, mas com tudo isso, pensa comigo, coragem, eu venci o mundo. Fala para seu irmão aí do lado, coragem, minha filha. Pois é, quem tem problema aí, levanta o braço. Quem tem sofrimento... Pois é. Se você não tem, sinto muito lhe dizer, vai ter. Porque quem é que escapa de sofrimento? Quem escapa de problemas nesta humanidade? Ninguém. Quem é que vai escapar da morte?
A gente sabe que a morte ela é vencida, mas a gente tem medo dela, não tem? Tem gente que está com medo da morte por causa da peste e está escondido até hoje dentro de casa e não vem nem na missa no domingo com medo de pegar a peste. Entendeu? Mas com peste ou sem peste no mundo, algum de nós aqui vai escapar da morte? Não vai. É o fim último do homem, da humanidade, não tem escapatória. O que a gente tem que entender é que a morte está vencida. Jesus Cristo venceu a morte e o pecado para nos garantir a vida eterna. Só que para tê-la e bem, nós passaremos neste mundo pela morte. Então, ela é certa. Então, meus queridos, as palavras de Jesus dizendo coragem, eu venci o mundo, as palavras e o exemplo de Jesus é para nos encorajar, é para nos dar coragem, é para nos dar força, é para que não perquemos a paz nem a alegria aqui, hoje, agora e sempre, com perseguição, com tribulação, com prisão, com tortura. Vai acontecer tudo isso, mais cedo ou mais tarde. No mundo está acontecendo. No mundo está acontecendo. Mas qual é a palavra? Coragem. Eu venci o mundo. Porque, meus queridos, quem foi que disse e colocou o engano para nós de que a vida cristã é fácil? Quem falou que a vida cristã é fácil? Hoje, quando eu acordei, eu falei, eu não quero ver noticiário nenhum, porque de cabo a rabo das notícias desta semana só estão falando das blasfemas que estão acontecendo nos carnavais, ofendendo a Jesus Cristo e a fé cristã. Só tem essa blasfêmia. Eu falei, não quero ver, não. Mas aí a gente não tem vergonha na cara, que ainda está torcendo pela escola A, B e C, que ainda vê o jornal e aplaude. Entendeu? Não tem, não. Não tem, não. Não adianta a gente balançar a cabecinha, porque ainda fica escorregando neste engano e aplaudindo. E ainda diz, não tem nada a ver, não, é uma diversão. Não adianta. De cabo a rabo. Mas sabe por que fazem isso? Porque o projeto de Satanás já iniciou derrotado. Satanás é um derrotado. E como derrotado, ele faz de tudo para chamar a atenção. Mas nenhum Baal fica de pé diante do verdadeiro Deus. Nenhum. Todos tombam. Todos tombam. Porque Deus é Deus e ele não deixou de governar e nem saiu do seu trono. Por isso que para nós ou cabe uma vida reta ou a gente vai embora e se mistura com eles. Não dá para você fingir que você é católico ou você achar que é católico porque o IBGE bateu na tua porta, perguntou qual foi a tua religião e tu falou que é católica. E não vai nem na missa no domingo e diz que é católico. Mas não é mesmo, sinto muito te dizer, mas não é mesmo, porque todo católico de verdade sabe que é pecado mortal faltar à missa no domingo. Então, não adianta, meu filho, não adianta, minha filha. Então, é melhor tomar vergonha na cara, procurar o padre, fazer um exame de consciência, se confessar, buscar uma vida reta e procurar mudar enquanto há tempo, porque você não sabe o dia que você vai morrer. Imagine morrer nessa situação. Porque a misericórdia de Deus, ela só age neste tempo, ela só age nesta vida. Depois que passar para lá, é a justiça, não tem misericórdia certa. A misericórdia é aqui, porque tem gente que vive pregando uma misericórdia errada. Deus perdoa.
Deus perdoa e perdoa sempre. A única coisa que Deus não sabe fazer é deixar de nos perdoar. Só que justiça e misericórdia é assim, ó. Vocês conhecem aquelas balanças que tem 2 pratos? Pois é, meu pai tinha comércio e tinha uma balança daquela, com 2 pratos assim, não é? Ela não é bem equilibrada quando o peso está certinho, ela não fica certinha. Pois é, é como se fosse a misericórdia. Um prato, um lado é a misericórdia e o outro é a justiça, equilibrada certinha assim, ó. Então, meus queridos, não vamos cair no engano. Nós precisamos dar uma resposta a Deus a respeito da sua misericórdia que está sendo derramada na nossa vida. E a nossa resposta, sabe qual é? Se emendar, tomar vergonha na cara, se converter e voltar para o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Diz o profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Se Ele está dizendo, se deixa encontrar, é porque Ele pode falar assim, hoje eu vou me esconder e não vou deixar ninguém me achar. E sabe quando é que isso acontece? Se você morrer em pecado, aí já era. Morreu em pecado mortal, não tem purgatório certo. A justiça acontece ali, pá, acabou. Então, meus queridos, a vida cristã, a vida do católico, ela não é fácil. Jesus nunca negou as dificuldades que teríamos de passar por causa dele. Ele nunca negou. Até porque ele nos fez um convite maravilhoso. O convite de Jesus está escrito no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Depois você anota para olhar. Para não te dispersar. Que eu tenho tudo anotado aqui. Depois você pergunta, eu digo a passagem bíblica. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Olha só o convite do Senhor. Se alguém quiser vir comigo, ou tem tradução que diz, se alguém quiser vir me seguir, não tem tradução que é essa? Se alguém quiser vir me seguir, se alguém quiser vir comigo, renuncie-se ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus, quando ele falou assim, vem cá me seguir, ele te prometeu um Camaro amarelo? Prometeu? Ou ele disse assim, ó, tu vem me seguir, entra aqui na minha igreja, que daqui a um mês você vai ter uma mansão com uma piscina e 3 carros na garagem. Ele prometeu isso? Não. Ele prometeu o quê? Uma cruz. Então, meus queridos, eu sinto muito lhe dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja da Cruz. Se você quiser facilidades na vida, pode ir para a Universal do Reino de Deus, que a gente não se preocupa com a sua ida. Não ri não, porque isso é caso de chorar. Foi a cruz. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 1694, pelo amor de Deus. Bíblia e Catecismo. Sabe aquele amarelinho da capa amarela? Quem não tem, trata de comprar e ter em casa. Para você ter uma garantia de doutrina certa da Igreja de Jesus Cristo na face da terra. Olha o que a gente tem dito e dado conselho. Não vacila, não. Que a coisa está pegando e vai ficar feia e vai ficar pior. Não esperem melhoras. Então, o catecismo diz assim, ó, somos incorporados a Cristo pelo batismo. Os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, participando assim da vida do ressuscitado.
seguindo a Cristo e em união com Ele, podem procurar tornar-se imitadores de Deus, como filhos amados, e andar no amor, configurando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo e segundo os seus exemplos. Em outras palavras, nós batizados, quem está batizado aí, levanta o braço. Então, nós batizados estamos configurados com Cristo. Nós temos que ser os seus imitadores. Nós temos que andar, que ter pensamentos, que ter ações como Cristo. Mas, infelizmente, nós estamos envelhecendo e fazendo o contrário. Não se comporta como cristão, como católico. As ações são contrárias. O comportamento é tudo, meus irmãos. Estamos negando o Senhor com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, levando uma vida católica medíocre. Olha o nosso exemplo. Que configuração eu vou ter com Cristo fazendo o contrário do que Cristo nos pede para fazer? Olha o mundo como está e nós temos parte do horror que está acontecendo no mundo. Sabe por quê? Por causa do nosso contra-testemunho. Nós temos parte com isso. Por causa do nosso contra-testemunho. Nós somos batizados, nós somos salvos em Cristo Jesus e nós andamos como perdidos e não como pessoas salvas. Negamos o nosso batismo. Era muito fácil, mas a nossa inteligência é curta. O que a gente tinha que fazer? Só andar, testemunhar, se comportar e viver como um batizado. É só isso. É só isso que a gente tinha que fazer. Mas aí o que é que a gente faz? Nem lembra que é batizado. E olha, tem gente aí fazendo sessão de desbatismo. Sabia dessa? Olha só. Vou contar. Infelizmente, ou felizmente, eu vi a reportagem aqui no Rio de Janeiro, na capital, em uma praça. Olha só, eu achava que era só em Portugal, porque eu fui fazer um curso com o padre Duarte Lara, e ele falou que lá os jovens estavam indo na secretaria ou na cúria para pedir para retirar o nome do livro de batismo, porque estava renunciando o seu batismo. Aí eu falei, nossa... a gente nem faz esse barulho não, viu? Porque a gente faz, nossa, mas a gente também dá conta do testemunho do batismo, então a gente está igualzinho a eles. Não é? Não é? Aí, passou, né? Aí um dia, vi uma reportagem, eu falei, mas rapaz, entrou no Brasil isso aqui também, aqui na vossa cidade. Numa praça aí, que eu nem sei como é o nome, aí estava uma barraquinha tipo essas aí, aquela fila de gente, e um rapaz com um secador, aí o repórter chega e fala, o que está acontecendo aqui? Aí o rapaz, uma sessão de desbatismo. Sessão de desbatismo? Sessão de... Mas como é isso? Aí o rapaz fala, não, é rápido, prático e indolor. Aí as pessoas chegavam e o rapaz acendia assim, o secador na cabeça do indivíduo, que era para simbolizar que estava secando a água que ele recebeu no dia do seu batismo. E uma fila gigantesca de gente
fazendo a sessão de desbatismo, renunciando o batismo que recebeu, para ser filho e filha de Deus, que recebeu ali o seu nome que está gravado na mão de Deus, que recebeu ali naquele dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nós somos casa, nós somos templo aonde Deus habita, onde Deus mora. E quando uma pessoa faz uma coisa dessa, ela está dizendo: eu não quero você na minha vida, Deus, sai fora. E às vezes a gente pensa que está acontecendo lá em Portugal, né? Às vezes a gente pensa, nós temos 2 casas de missão em Portugal. E quantas no Brasil? Acho que são 22, né? 25? 25 no Brasil. Às vezes a gente pensa que está acontecendo só na casa do vizinho, mas não, está acontecendo na nossa casa, dentro da nossa casa. Então, meus queridos, a gente tem que acordar para a vida. Acordar para a vida, a gente tem que acordar. Nós não estamos aqui brincando, não. A gente trabalha 24 horas, é uma canseira doida. A gente poderia estar numa casa de retiro ou na casa dos irmãos da obra de Maria, né? Isso, não vamos tirar esse final de semana de carnaval para a gente ficar com um retiro pessoal lá. O padre Ricardo celebra para a gente tenta acordar um pouco mais tarde. A gente não podia estar fazendo isso? Não. Até os irmãos da obra de Maria vêm nos ajudar. Porque dentro de nós inflama um fogo que a gente não domina ele, que é salvação de almas, que é a salvação pelas almas. Por isso que nós estamos aqui com tudo, porque a gente tem sede e vontade de que o nosso povo, que a nossa nação se volte para o Senhor enquanto tem tempo, enquanto há tempo. É por isso que nós lutamos, caímos e levantamos, porque nós somos ordinários e pecadores, mas para não negar a cruz de Cristo em nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. E eu não tenho dúvida também que é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Então, meu querido, ponha na sua cabeça, quando nós carregamos a nossa cruz, nós precisamos carregar como Jesus carregou. Fala para seu irmão do lado: olha, se vira, mas carregue a sua cruz como Jesus carregou. Olha, quando eu estava rezando com essa palavra e pontuando as coisas para essa partilha, eu chorei. Dei uma dor no meu coração. E eu comecei a anotar aqui, alguns pontos, bem poucos. Deixa eu ver quantos eu anotei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontinhos só que eu anotei de como Jesus carregou a cruz dele. E eu fui percebendo que eu não carrego a minha cruz como Jesus carregou. Me deu uma dor no coração. E eu fui percebendo o quanto eu preciso ainda lutar para me converter, para mudar de vida. Para me carregar a cruz como Jesus carregou. Veja, a primeira atitude de Jesus foi a obediência. Repete comigo: obediência ao Pai. Foi a primeira atitude de Jesus. Obedecer ao Pai. Sabe por quê? O Evangelho de João, capítulo 4, Jesus fala bem assim para seus discípulos: o meu alimento, a minha comida é obedecer ao Pai. Jesus fala: o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, a obediência de Jesus é reflexo da vida do Pai no Filho. A obediência
de Jesus é isso, meus irmãos. É o reflexo da vida do Pai das misericórdias no Filho que se encarnou. E aí a gente pode pontuar: eu obedeço ao Pai como Jesus obedeceu? Não é para você responder, não, é para você refletir no teu coração, na tua alma. Então, o primeiro ponto foi a obediência. O segundo ponto, a renúncia. E aí eu fui fazendo, porque quando eu vou rezar, quando eu vou pregar, eu vou fazendo um apontamento comigo, para a minha vida, porque eu não posso falar de algo que eu não vivo. Por isso que nós aplicamos ao nós, que a gente não está mandando recado. Então, eu fui tocando nessa realidade. Eu não obedeço o Pai como Jesus, nem tampouco tenho renunciado. Porque o segundo ponto é a renúncia. A carta de São Paulo aos Filipenses fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Por quê? Porque Jesus é Deus. É kenosis. Kenosis é uma palavra grega, é do verbo keno, que significa principalmente esvaziar ou tornar vazio. A humildade de Jesus é uma humildade que foge ao nosso entendimento e à nossa inteligência, porque Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é Deus, mas Ele assumiu a condição de servo, mas não deixou de ser Deus. Voluntariamente Ele aceitou do Pai vir a este mundo como um servo sofredor, como diz o profeta Isaías, semelhante aos homens em tudo, menos no pecado, para nos resgatar. Nós não merecemos, mas o Senhor nos resgatou com o seu sangue, comprou a nossa liberdade com o seu sangue. E aí eu falei, meu Deus, eu não obedeço, eu não sei renunciar. Por menos que isso, eu estou batendo cabeça e reclamando, A renúncia é muito difícil, minha gente. É muito difícil. É muito difícil. E o outro ponto, Jesus abraçou a cruz. Abraçou. Literalmente abraçou aquele madeiro, aquela tora de madeira. Ele abraçou. A cruz não é um símbolo de derrota para nós cristãos. Ela é o ponto de partida para nós. Então, abraçar a cruz com amor e caminhar com Cristo, porque quando nós abraçamos a nossa cruz com amor, nós não estamos sozinhos, nós estamos com Ele, que caminha conosco, que abraça também a cruz. Nós não estamos sozinhos. A cruz do nosso dia a dia é algo que faz parte da nossa condição humana. Não tem, após a queda de Adão e Eva no paraíso, entrou na nossa vida, não tem escapatória. Crendo ou não crendo no Cristo, a humanidade passa pela cruz, pelos sofrimentos, pelos horrores por causa do pecado. Não tem escapatória. Não tem. Gostando ou não gostando, essa é a nossa condição. Nós só temos duas opções na vida. Uma vida com a cruz e a outra vida sem a cruz.
Só que uma vida sem a cruz é uma vida sem Cristo. Porque mesmo quem não crê em Cristo passa pelo sofrimento, não é verdade? Então é melhor sofrer com Ele do que sem Ele. Então, meus queridos, na vida, crendo ou não, haverá a cruz. Mas o que nós precisamos nos perguntar é se em nossa vida tem Jesus. É se em nossa vida Jesus está. Não é simplesmente um pedaço de madeira, porque qualquer homem ou mulher de pé, se ela abre os braços, ela fica na forma de Jesus na cruz, não fica? Fica na forma de Jesus na cruz. Então, meus queridos, nós precisamos perguntar se na nossa vida Jesus está. Essa é a pergunta que nós precisamos sair desse retiro. Na minha vida, Jesus está? Na minha vida, Jesus está? Eu tenho renunciado à minha cruz ou eu tenho abraçado a minha cruz? E porque eu abraço a minha cruz, eu renuncio tudo o que me afasta do crucificado? Quando nós abraçamos a nossa cruz, nós abraçamos o crucificado. E abraçar o crucificado é renunciar a tudo aquilo que nos afasta dele. É tudo aquilo que nos deixa longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus queridos, por causa dos nossos pecados, Jesus, ao longo do caminho, carregando aquela cruz, caiu por 3 vezes. Não é assim que a gente reza na Via Sacra? A Via Sacra não é só para rezar a quaresma, não, viu? É toda sexta-feira. Que é dia de penitência na igreja. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira é dia de renunciar à carne vermelha. Não é só na quaresma. Graças a Deus tem muita gente que já tem essa prática de vida, não é verdade? Que é uma penitência insignificante, né? Mas que vale a pena fazer, porque quando a gente, numa sexta-feira, faz uma penitência e oferta a Deus pela salvação das almas, no sobrenatural, a gente não tem ideia do poder de Deus acontecendo, gente. Primeiramente na nossa conversão, na da nossa família e na igreja em si, que precisa muito de penitência, de jejum. Então, sexta-feira na Igreja Católica é dia de penitência. Fala comigo, dia de penitência. Então, meus queridos, gente, no direito canônico, no catecismo da Igreja Católica, está tudo lá escrito. Depois vocês veem. Nós, da Canção Nova, nós fazemos, que já está na nossa prática, na nossa vivência, quarta e sexta. Mas a igreja orienta e pede na sexta-feira. Então, gente, olha, tem gente que faz jejum intermitente, faz tantos jejuns para perder peso, não é verdade? Eu estou gordinha e nem ligo. O meu problema para perder peso é por causa das varizes, entendeu? E outras complicações da saúde. Mas católico não faz jejum para perder peso. Faz jejum é para fazer penitência. É diferente. É diferente. Porque ali vai ter o sacrifício, a oração. Então, Jesus caiu por 3 vezes, meus queridos, com o peso da cruz, que o peso da cruz estavam os nossos pecados. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele carregou sobre si os nossos sofrimentos, os nossos pecados, e por isso Jesus foi caindo ali naquele caminho. As quedas de Jesus é um mistério de compaixão para conosco. Gente, Jesus era um homem forte, um homem
do deserto, com quase 2 metros de altura. Estava desidratado da surra, da flagelação que ele levou, e carregando aquela madeira pesada, imagina. E quando ele caía, dava de cara no chão. Quem assistiu o filme da Paixão viu um pouquinho do que foi. Sabe por quê? Porque os romanos eram peritos em torturar e crucificar. Até hoje os estudiosos estudam a forma que eles faziam aquela atrocidade. E Jesus passou por aquilo. Eles só faziam aquilo com os piores bandidos da época. E Jesus, o Cordeiro de Deus, puro e inocente, foi considerado o pior dos bandidos para ter morrido daquele jeito por minha causa e por sua causa. Na 7ª estação, Jesus caiu pela 2ª vez. O mistério da humildade. É esse mistério da humildade de Jesus que nos sustenta nas nossas quedas. Porque a gente também cai, não é, gente? Toda hora. Na 9ª estação, Jesus caiu pela 3ª vez. E aí, gente, é nessa estação que nós precisamos tomar vergonha na cara e reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa presunção. Porque tem gente que fala bem assim, eu não tenho um pecado não, porque eu não matei nem roubei. Você já ouviu alguém falar assim? Não me responda, porque todos nós já ouvimos. Às vezes nós mesmos, eu não matei nem roubei, então não tenho pecado não, eu vou me confessar como ou o quê? Nós somos presunçosos. E o pior, a gente vai chegando na 3ª idade e vai se achando santinho e que não pecou mais. Eu estou quase na 3ª idade, né, minha gente? Esse ano eu faço 59. Quando eu fizer 60, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha carteirinha para eu ir para São Paulo e não pagar passagem. Então, meus queridos, tem uma pregação antiga do padre Ops, cadê o povo da 3ª idade aí conversando que só? Dois né? Olha lá a 3ª idade. Olha só, gente, tem uma pregação antiga do padre Jonas que ele fala para os da 3ª idade: toma vergonha na cara e se converta igual é tempo, porque tem um bando de irmãos da 3ª idade caindo no inferno com as brincadeiras, com os bailinhos levando ao pecado. Gente, eu fiquei em estado de choque. Aí eu me escandalizei. Pouco eu me escandalizo com as coisas, viu? Mas quando eu vi umas mulherzinhas velhinhas da 3ª idade mandando nudes, eu quis morrer. Não, olha, não ri. Tá rindo de quê? Chegou a tossir, não foi? Olha, não fica rindo não, que isso não é caso de rir, é caso de chorar. Shhh. Gente, como uma senhora, ou senhor será o quê? Tirando foto pelada para mandar pelos outros pela internet e no grupo de WhatsApp? Só que isso tem acontecido, meus irmãos. Cada vez que isso acontece, é uma queda de nosso Senhor. Cada vez que isso acontece, é um martelo de novo batendo nos pés e nas mãos de nosso Senhor, que não mereceu por causa dos nossos pecados e na nossa vida. E no mundo tem acontecido isso. E nós mulheres, não tem desculpa não, viu? Porque a gente mora em lugar quente. Para nós mulheres, qual é a mulher que é o nosso modelo? Então é como ela que a gente tem que se vestir. Não tem desculpa não. Então, meus queridos, neste encontro, indo para a morte, Jesus encontra com a Virgem Maria, com Nossa Senhora. Sabe por quê? Porque é ela que nos ajuda também no nosso caminho com a nossa cruz. É ela que nos ajuda, é ela que nos acompanha, é ela que segura a nossa mão. E na morte de Jesus, ela estava lá aos pés da cruz.
E aí, olha, tem um estudioso que ele diz a cruz, os crucificados que os romanos penduravam naquela haste. Às vezes a gente vê nos filmes a cruz bem alta, né? E Jesus e Nossa Senhora cá embaixo. Era do tamanho do crucificado. Não era, era da altura da pessoa que estava sendo crucificado. Então, Nossa Senhora estava ali colada com Jesus, vendo a respiração dele, o fôlego da respiração dele. Por isso que ela escutou ali a voz dela com João, ele falando ali, ó, já entregando a sua alma para Deus, falando ó, para João, olha, eis aí a tua mãe. E falando para Maria, eis aí o teu filho. De tão próxima que ela estava, ela viu os olhos do seu filho fechar para essa terra e entregar o seu espírito para nos salvar, para nos redimir. É essa mãe bondosa, sobre o título das lágrimas, que apareceu no Brasil, na nossa terra, gente. Olha que povo abençoado nós somos e que povo ingrato nós somos, que nem pelas lágrimas de Nossa Senhora, pura e santa, que também não merecia, mas não foi poupada das dores, aparece na nossa terra para clamar por nós e mesmo assim a gente não tem se emendado na conversão. E o demônio está furioso, né? Está furioso, mais do que nunca, porque também sabe que pouco tempo lhe resta, que suas horas estão contadas, então ele está botando as mangas de fora de tudo quanto é jeito para roubar das mãos de Deus mais gente para ele. Só que a gente tem que colaborar com Cristo, minha gente. Nós temos que colaborar, nós temos que entrar de cabeça sem medo da cruz. O seguimento a Jesus com a cruz nos coloca em conflito com os poderes contrários do Evangelho. Porque os poderes contrários do Evangelho estão mostrando uma vida fácil. E porque está mostrando uma vida fácil, tem muito cristão indo atrás dessa vida fácil. Só que essa vida fácil não leva para o céu. A nossa vida é com a cruz. Não é carregar a cruz de qualquer jeito, mas é carregar a cruz. É viver as consequências de uma vida coerente com o projeto de Deus manifestado em Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que ele fala para os discípulos, olha, vocês estão me seguindo, mas vão passar pelo que eu passei. A igreja de Cristo passa pelo que ele passou. O seu fim é pendurado na cruz como Cristo foi pendurado. Só que tem uma diferença. A gente não vai ficar preso na cruz porque Cristo não ficou. No terceiro dia ele ressuscitou. A cruz é uma porta para a vida eterna. Então não tenha medo, tenha coragem. Passe por tudo isso, mas paz em Cristo Jesus. Porque nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos tribulações, mas o que é que acontece? Quem foi que venceu o mundo? Ele é vencedor e quem está com ele vence. Eu venci o mundo. É o mundo corrompido do pecado. Não é o mundo, essa natureza linda que Deus fez, não. Como o Rio de Janeiro continua lindo. Tem uma natureza, não é verdade? O morro, a serra, o mar, um céu azul maravilhoso. Não é esse mundo, essa natureza linda. É o mundo corrompido do pecado que São João está falando. É este mundo corrompido pelo pecado. É esta sociedade sem Deus, corrompida pelo pecado. Essa sociedade injusta, que está aí, ó, afastada de Deus e cada vez mais
idolatrando e fazendo culto a Satanás. É esta sociedade aí que está derrotada, porque Cristo a venceu e a vencerá sempre. E nós temos que estar com Cristo, meus irmãos. Fala, eu tenho que estar com Cristo. Porque esse mundo, diz São João, está no poder do maligno. E você só tem duas opções: escolher a Cristo ou escolher o maligno. O que é que você quer? As pessoas deste mundo pensam e agem de forma contrária à vontade de Deus. Só é a gente olhar da porta lá para fora ou as notícias que nós estamos vendo desta festa popular, todas prestando culto ao demônio, todas prestando culto descaradamente ao demônio, todas, no país inteiro. E agora não tem, antigamente era incubado, agora não é mais incubado. Agora está escancarado. Só que Jesus, diante de tudo isso, Jesus continuou fiel até a morte e venceu e vence. O príncipe deste mundo não tem poder sobre mim, diz Jesus na carta, no capítulo 14 do Evangelho de São João. Jesus diz: o príncipe deste mundo não tem poder sobre mim. E quem está com Cristo, o demônio não tem poder. Nós só temos duas opções: ou você fica com Cristo, ou você fica sem Ele. Você só tem duas opções: ou você abraça a sua cruz por amor, ou você perde a chance de perpassar a sua vida com a paz, com a alegria, só aguardando e esperando a vida eterna em nosso Senhor. Não vai atrás de facilidades deste mundo. Para com essa mania de medo de morrer. Porque, meu irmão, minha irmã, eu sinto muito dizer para você, a morte vai chegar um dia para você. Não tem escapatória. Tem? Então fique com Jesus e abraça a tua cruz.